Bom, no ano passado, no dia 21 de agosto, um tupancitanense, um policial rodoviário, o Náurio, foi atingido por um projétil calibre 12 e lhe tirou a vida num fato que estava acontecendo, uma vez que os agentes rodoviários foram acionados para recebendo informação de que um Ford Fusion, que havia sido roubado em Santo Ângelo, trafegava na direção de Cruz Alta pela RS 342, Dois caminhões foram atravessados ali na rodovia, em frente ao posto rodoviário, para tentar interceptar o veículo. Os bandidos conseguiram passar por um espaço no acostamento e o policial militar, o Náurio, que estava ao lado de um dos veículos da carga, foi atingido e perdeu a vida na hora, Os bandidos escaparam da barreira, capotaram o carro depois, aí houve perseguição, enfim. Foi um caso que trouxe muito impacto aqui na nossa região, especialmente, claro, para a família, para os integrantes da Brigada Militar e para a sociedade como um todo, O Náurio era uma pessoa muito querida aqui, estava por se aposentar, inclusive, e trabalhava no batalhão de Cruz Alta. No sábado agora que passou, a polícia, através do delegado Josué Muniz, divulgou algumas informações com relação a este processo, a essa investigação. Essa nota que eles nos enviaram, inclusive, foi publicada aqui na nossa programação. Mas a gente conseguiu com o delegado Josué uma entrevista para ampliarmos um pouco mais as informações com relação a este trágico incidente e as informações que até agora a polícia levantou com relação a esta questão. Por isso eu quero agradecer ao delegado Josué Muniz, que está ao telefone e que vai conversar conosco nesse momento. Delegado Josué, bom dia, como é que está o senhor, tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia a todos os ouvintes, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Delegado, esse fato que eu estava comentando aqui é um fato que chocou muito a nossa comunidade e que teve sob a responsabilidade de vocês o esclarecimento. O que a Polícia Civil levantou nesse fato da morte do Náurio e o que o senhor tem até esse momento com relação a como aconteceu isso? Bom, Miguel, na verdade, o sargento Náurio nos faltava, na época, 9 meses para ele fechar o tempo para aposentadoria. Então, agora, nesse mês de maio, ele estaria protocolando sua aposentadoria, iria para casa, curtir a vida de aposentado, depois de uma brilhante carreira como policial militar. Mas, no dia 21 de agosto do ano passado, esse acontecimento ceifou a sua vida. Como tu já falou, e é do conhecimento de todos, o marginal assaltou uma casa em Santo Ângelo, subtraiu armas e outros objetos e mais um veículo e fugiu para Cruz Alta. E aí na barreira montada houve tiroteio e o sargento Náurio foi atingido, infelizmente, por fogo amigo. Infelizmente ele foi atingido, infelizmente esse projetil partiu da arma de um policial militar. Então ele morreu na hora. É claro que naquele momento nós não tínhamos essa visão adequada das coisas, porque a situação ali era bem complexa e também a vítima de roubo, lá uma senhora, tinha registrado no boletim de ocorrência que dentre as armas subtraídas estava uma espingarda calibre 12, Então tudo nos levou a crer que o marginal que tinha acertado o sargento Náurio. Aí depois o marido dessa senhora chegou de viagem e encontrou a espingarda calibre 12 na casa. E aí então eles retificaram a ocorrência e aí então acendeu uma luz para nós. Opa, se não foi levado a calibre 12 e talvez não tenha sido o marginal que tenha atingido o sargento Náurio. Então aí nós solicitamos perícias, inclusive a reprodução simulada, que é a reconstituição. E aí ficou demonstrado que um dos colegas, quando efetuou um disparo contra o veículo, acabou atingindo o sargento Náurio. Certo. Já foi identificado qual o policial que efetuou o disparo? Já foi identificado. Ele foi indiciado por homicídio culposo no âmbito do Código Penal Militar. Homicídio culposo é aquele que a pessoa não tem intenção, e é óbvio que ele não teve a mínima intenção, isso foi um acidente, mas uma desgraça, E ele vai responder na Justiça Militar Estadual, além de as consequências na esfera administrativa, E aí o delinquente foi indiciado por tentativa de homicídio contra o sargento Náurio, porque ficou demonstrado que ele jogou o carro contra o sargento.
E o sargento teve que se esquivar para não ser atingido. Mas aí ele não foi atingido pelo veículo, mas foi atingido na sequência pelo disparo efetuado pelo colega, né? Então eu digo assim, meu Deus, né, parece que aquele dia era o dia, né, da morte, né, do sargento Nauro. O que nos choca ainda mais. É claro que se o marginal não tivesse cometido esse crime, nada daquilo teria acontecido, né? Essa que é a verdade. Mas isso aí é uma análise mais pessoal e do ponto de vista moral, porque juridicamente nós não temos como imputar ao marginal a morte do sargento Nauro. O que a gente tem como imputar a ele, e está sendo imputado pela polícia, é a tentativa de homicídio. A morte em si foi um acidente do próprio colega. Perfeito. O colega, no momento que efetuou o disparo, não se deu conta ou não viu a possibilidade de que poderia ter sido a arma dele? Ele se apresentou ou vocês indicaram qual seria o autor do disparo? Não, no momento o colega não percebeu, entende? Porque eu digo assim, a situação muito complexa, até a situação mais complexa que eu já me deparei em quase 18 anos de polícia. Então, o que pareceu no momento? Pareceu justamente que o marginal tiroteou com a guarnição e atingiu o sargento Nauro. E aí, depois do boletim de ocorrência que a vítima fez lá em Santo Ângelo, ele subtraiu lá um rifle 22, um revólver tal, porque nessa residência, né, o proprietário que estava viajando, ele é colecionador de armas. Né? E aí constava ali uma espingarda calibre 12. Claro que naquele exato momento ali da morte, a gente não sabia nem ainda que tinha sido calibre 12. Mas aí, logo mais no final da tarde, quando o DML fez a necropsia no cadáver do sargento Nauro e extraiu o baletão, que a gente viu, provavelmente calibre 12, depois a perícia confirmou. Aí, uma vez nós tínhamos lá no boletim de ocorrência, ele subtraiu uma espingarda calibre 12, foi com essa arma que ele atingiu a vítima. Então, essa possibilidade começou a surgir depois. Depois, quando o proprietário das armas chegou de viagem e encontrou essa arma em casa escondida, no lugar que ele tinha deixado escondido. Certo. Então no momento, não houve a percepção de ninguém, jamais, nem sonhava, senão eu acho que, digamos assim, a gente o choque seria maior naquele momento, né? Claro. O policial se deu conta de que poderia ter sido ele o autor, ou vocês apontaram o policial, não, foi a sua arma que atirou? Não, o policial não se deu conta, não. Foi justamente assim, a coleta de elementos e principalmente a reprodução simulada, a reconstituição. Certo. Que aí demonstrou que o marginal, seria improvável que o marginal em alta velocidade, em fuga, manejasse uma arma longa para efetuar disparo. Arma curta ele manejou e ele efetuou um disparo contra outro policial da guarnição. Mas a arma longa é improvável. E aí, então, na guarnição tinha um policial único usando espingarda calibre 12 e efetivamente ele efetuou um disparo contra o veículo e era próximo onde o sargento Nauro estava, entende? Então, aí os peritos concluíram que só poderia ser ele o autor, quem atingiu o sargento Viana. Perfeito. Eu chamo o sargento Viana, o sargento Nauro, né? É sargento Nauro. O Leomar Rempel, que é o marginal, ele vai responder o processo, então, por tentativa de homicídio, né, nesse caso. Isso, na verdade, duas tentativas. Uma primeira que ele já está respondendo, já foi indiciado há algum tempo, porque ele disparou contra outro policial, né, mas foi com uma arma curta, e aí também tentativa contra o sargento Nauro por jogar o carro contra ele. Perfeito. Naquele momento, ele estava só ele no veículo ou tinha outras pessoas no carro que estavam em fuga? A guarnição não conseguiu ver, porque foi tudo muito rápido e a tensão é muito grande nesse momento. O Leomar Hempel diz que estava sozinho. E nós não conseguimos demonstrar que ele estivesse acompanhado. Então, deduz-se que ele estivesse sozinho, sim.
Certo. Bom, depois da prisão, eu não tenho certeza como é que foi a prisão dele, mas não foi em Cruz Alta, né? Prenderam ele em Ijuí? Onde é que foi? Não, em Bozano. Ah, em Bozano. Isso, ele cometeu um assalto à Emater, porque o modus operandi dele é chegar no local armado, põe a arma na cabeça da vítima, né? Tu imagina, Miguel, a pessoa tem uma arma apontada para sua cabeça, para um marginal, o pânico e o trauma, né, que a pessoa fica. Então, o marginal, né, há quem queira pintar ele, o marginal é bonzinho, é vítima da sociedade. Não, as vítimas dele depois precisam passar por tratamento psicológico. E aí ele amarra as vítimas, como fez em Bozano e fez para essa senhora lá em Santo Ângelo. Então, nessa hora, passa 1000 coisas pela cabeça da vítima. Essa senhora deve ter pensado, meu Deus, será que ele vai me matar? Será que ele vai me abusar sexualmente de mim? Será que, né? Então, o trauma é muito grande. E ali em Bozano não foi diferente, mas, felizmente, a Brigada Militar prendeu ele, né, com uma pistola. Ele resistiu à prisão, tiveram que usar força, né, porque ele é um marginal ousado, né, e aí, né, nós já tínhamos indícios de que era ele, já estava com prisão temporária decretada, por conta desse fato ocorrido aqui com o Sargento Nauro, e depois, né, nós representamos só a prisão preventiva dele, então ele encontra-se preso. É bom mencionar, Miguel, que ele estava foragido do Instituto Penal de Ijuí, o albergue, que é uma casa prisional com menos segurança, porque é para preso no regime semiaberto ou aberto, que é uma piada, né? Semiaberto e aberto é uma piada, né? É coisa para inglês ver. Sim, sim. Bom, quer dizer, ele já era uma pessoa condenada pela sociedade e que, mesmo nessa condição, prosseguiu agindo da mesma forma como ele agia, inclusive tirando vidas e ameaçando pessoas. E hoje ele está preso, não está em semiaberto, nada, está detido. Não, por enquanto ele está preso, mas, Miguel, eu te digo, no Brasil, o marginal tem toda a regalia. Então, eu não penso que ele vai ficar muito tempo preso, não. Infelizmente a nossa sociedade parece que está se dando conta de que a legislação brasileira precisa ser corrigida. Ela tem essas distorções, né, em que as pessoas com um grau de marginalidade tão grande, que tiram vida de outras pessoas e que continuam a tirar numa sequência, ainda permanecem tendo uma proteção, digamos assim, da sociedade, permitindo com que ele conviva ainda com a sociedade, mesmo tendo esse tipo de comportamento. A lei prevê isso acontece, mas está errado, né? Não poderia... Exato, Leão. Exato, é que assim, os políticos fazem as leis, e eles fazem já para beneficiar a eles, porque o dia que a lei pegá-los, eles sabem que tem a lei ao seu lado, e aí beneficia todo tipo de delinquência. Então, o que a sociedade precisa fazer é pressionar os políticos. Quem faz leis penais e processuais penais é o Congresso Nacional, deputados federais e senadores. E como que o povo vai chegar até ele? O povo tem que pressionar o prefeito da sua cidade e os vereadores, porque esses são o elo entre a população e os deputados. Porque um deputado federal é difícil o povo ter acesso. Um senador, então, é praticamente impossível. Eles estão lá protegidos e com todas as regalias. Então, a população tem que pressionar o prefeito e os vereadores para que esses parem de bajular deputados, parem de dar tapinha nas costas e pressione, cobre, vamos mudar a lei e vamos direcionar recursos para presídios, para equipar as polícias, enfim, né, Miguel, eu acho que esse é o caminho. Com certeza, essa correção da legislação é que precisa ser feita para que a sociedade possa ficar protegida. Delegado, no caso de ser condenado, o Leomar Rempel, qual é a pena que ele pode ser imputada a ele? Bom, a pena para o homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. Tá? Mas aí, como são tentativas, há um redutor de 1 a 2 terços. Tá? Então, nesses 12 a 30, ele vai ganhar um desconto na pena, digamos que ele seja condenado, imagina que há 15 anos. Aí, vamos dizer que reduza a 1 terço, o mínimo, reduza 1 terço, aí seria 10 anos, tá? Só que desses 10 anos, como o homicídio qualificado é crime hediondo, ele tem que cumprir 2/5 da pena, que é 40%. Então, ele vai ganhar um desconto de 60%, ou seja, ele vai cumprir 4 anos. 4 anos.
e já passa para o semiaberto, que alguém vai dizer, mas semiaberto ainda é cumprimento de pena, mas é uma piada, porque aí tu tem direito total do trabalho externo, as saidinhas essas, né, e aí eles saem para cometer mais crimes. E assim, a regra geral da lei penal é que, se não for crime hediondo, o delinquente cumpre 1/6 da pena, que dá 17, alguma coisa por cento, vamos arredondar 18%. Então, de regra, no Brasil, o delinquente é condenado por um desses furto e roubo, né, e ganha 82% de desconto na pena. Tu foi condenado a 6 anos, né, por roubo, mas tu vai ganhar 82% de desconto na pena. Fora outros benefícios que se sobrepõem a esse depois. Né? Então, é uma infinidade de benefícios penais para a marginalha. Sem dúvida. E o grau de reincidência, especialmente nessas pessoas que estão nessa condição de prisão temporária, é muito alto, né, delegado? É muito alto. Tem 2 fatores, na minha opinião, que causam essa reincidência. Primeiro, a impunidade. Eles sabem que vão cumprir o mínimo e aí, né, não se preocupam, né, não tem medo da punição. Outro fator, na verdade são 3 fatores. Outro fator seria se o sistema carcerário está falido. Então ele, lá, de regra, o preso não trabalha, não faz nada, ele tem o dia todo para pensar nos crimes que vai cometer quando sair dali. Eu acho que o terceiro fator, assim, é que tem alguns que são irrecuperáveis. Né? Então esses não tem, tu pode colocar no melhor presídio do mundo, eles vão sair dali e vão reincidir. Certo. Então é por aí. Bom, e a outra pessoa envolvida no caso, vocês não estão divulgando o nome do policial, mas ele já foi identificado e ele também vai ser condenado. Qual é a condenação que ele pode ter? Apenas, se não me falha a memória, de 1 a 4 anos de detenção. Uhum. E aí cabe ressaltar uma coisa, a justiça militar é muito mais severa que a justiça comum. Claro que a pena em si não é muito alta, porque justamente é sem intenção. Certo. Então, claro. Não se pode equiparar um crime em que tu teve a intenção que tu quis cometer do que aquele que tu, né, por um acidente, por uma fatalidade tu cometeu, tá? Mas assim, no âmbito da justiça militar não há esses benefícios que há para uma justiça comum. Certo. Então, se ele for condenado, vamos dizer, de 1 a 4 anos, for condenado a 3 anos de detenção, de regra, ele vai cumprir esses 3 anos de detenção. E tem alguns benefícios, mas é muito menos do que o da justiça comum. E a carreira dele, como é que fica dentro da corporação? Eu não saberia te dizer, porque eu não conheço o regulamento da brigada. Até seria interessante que você ouvimos a brigada. Alguém, alguém que é especialista, né, em direito militar, mas tem reflexo na carreira dele, sim. Com certeza. Eu tenho certeza. Além do que, também o trauma na pessoa. Ele tirou a vida de um colega que com certeza era querido por todos ali, né? Eu digo assim que a consciência dele, a penalidade maior está na consciência dele de saber que tirou a vida justamente no colega que dali a poucos meses iria se aposentar, né? Então, essa é a maior penalidade, na minha opinião. Sim, num cidadão de bem tem esse sentimento, né? O marginal não tem esse sentimento, né? Não, o marginal não tem. Ele mata e dá risada, enfim. Claro. Bom, foi um trágico evento que aconteceu, que tirou a vida do Náurio Adão Garcia Viana, né, o Sargento Viana, como era conhecido. Nós chamávamos de Náurio aqui em Tupã-Siretã, uma pessoa muito querida, com familiares aqui, que atuava bem, um ótimo profissional, né, que estava em trabalho. Exato. E que, um cidadão exemplar. Com certeza. E que nos deixou assim de uma forma tão trágica e tão lamentável, né? Mas a gente só tem a lamentar, mas parabenizar a polícia pelo trabalho, pela investigação e pela clareza dos fatos, que vocês clarearam tudo para que possa as pessoas serem responsabilizadas. Inclusive aquelas pessoas que, sem a intenção participarem do processo, vão ter a sua responsabilidade. E é claro, como o senhor bem colocou, apesar de juridicamente o Leomar não ser possível imputar a ele a morte do Sargento Viana, mas foi em consequência dos atos dele que isso aconteceu, e isso a sociedade tem que saber também. Mas, delegado, eu quero agradecer a sua atenção conosco, para agradecer a sua gentileza de tanto no sábado quanto hoje nos atender, parabenizar ao senhor e seus colegas pelo trabalho todo que foi feito. Tomara que nós não tenhamos que voltar a conversar sobre tragédias como essa, mas é claro que a gente está à disposição do senhor e da corporação para, quando formos úteis, trazermos informações à nossa comunidade. Mas algo mais que o senhor queira colocar na condição de delegado da Polícia Civil, por favor, fique à vontade.
Bom, eu agradeço a oportunidade, Miguel. Como disse, para mim é um prazer e uma honra falar com vocês e com os teus ouvintes, que certamente tem uma vasta gama, né, de ouvintes. E quero ressaltar que a população, duas coisas. Primeiro, né, sempre colabore com as autoridades. Eu digo, os olhos, os ouvidos da polícia nas comunidades são os cidadãos de bem. A polícia não é onipresente. Segunda coisa, João, pressionem os políticos, pressionem o prefeito da sua cidade, pressionem os vereadores, para que esses cobrem dos deputados federais e senadores a mudança dessa legislação perversa que premia bandidos, que, enfim, às vezes coloca até o bandido como vítima da sociedade, como alguns pregam. Então, são essas duas mensagens que eu tenho a dizer, e mais uma vez agradeço, e saibam que a Polícia Civil, assim como a Brigada Militar, está sempre à disposição de vocês, está sempre ao lado do cidadão de bem. Muito obrigado. Um abraço, delegado. Até uma próxima oportunidade. Abraço. 10 horas nós tivemos a oportunidade de ouvirmos o delegado responsável pela investigação do caso da morte do sargento Náurio Adão Garcia Viana, né, o Náurio, né, que em 21 de agosto do ano passado teve a sua vida ceifada tragicamente, e agora está esclarecido o caso, né, e o processo vai andar nos trâmites legais que a legislação estabelece, né. Eu acho que o delegado chamou a atenção para um aspecto bastante importante dessa questão da legislação, né. A gente reclama muito de que as pessoas não são penalizadas ou que rapidamente retornam à sociedade mesmo cometendo crimes graves, e a legislação estabelece isso, né. E quem que pode alterar ou melhorar ou aprimorar a legislação? Os legisladores, os deputados e senadores, né? São leis federais e que somente eles podem corrigir. Eu, em todas as oportunidades que tenho tido de encontrar algum parlamentar, tenho falado, quando possível, diretamente ao parlamentar. Mas você, com certeza, tem alguém ligado à política que você conheça, né? Como citou aí o delegado, o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, as pessoas ligadas aos partidos políticos, todo mundo aqui em Tupã conhece alguém que tenha vínculo com alguma agremiação partidária. Externe essa sua preocupação, né? Solicite ao seu conhecido para que leve até o deputado essa necessidade que a sociedade está sentindo de que as leis sejam aprimoradas e corrigidas. Ninguém quer agir ilegalmente, né? Todo mundo quer que a lei seja justa e corrija, e seja justa e perfeita, que ela faça a correção ou a penalização que a pessoa merece de acordo com o que a sociedade entende como realmente necessário para que essas pessoas sejam penalizadas. A nossa legislação, pelo menos no meu entender hoje, é muito leve, permite muitos recursos, há muitas formas de você não cumprir aquilo que, no fim, é estabelecido como a sua punição pela ação que teve. Mas aí é uma questão que cada um pode tratar individualmente, né, e externar aquelas pessoas que possam levar isso até os parlamentares. São 10h02, vamos ao intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição do seu programa Variedades, que tem o apoio de Eco7, colchões, travesseiros e acessórios. Contribui no seu bem-estar. Tem uma informação privilegiada, saiba como usar o Eco7 falando com o Gerry pelo 996198195. Delta Sul e as Barbadíssimas, toda loja com primeiro pagamento só para julho. Você tem lá, por exemplo, um conversor digital Full HD em 10 vezes sem juros de R$ 29,90 mensais na Delta Sul. Farmácias associadas, aqui você tem amigos e a promoção Amigo da Sorte. A cada R$40 em compras de perfumaria ou 2 produtos da marca própria, a gente tem lá, ganha um cupom para concorrer a 7 carros, a 7 TVs, 7 motos e N de Caronico para concorrer a um smartphone. É a promoção Amigo da Sorte que você tem nas farmácias associadas em Tupã Farmácia Econômica. Um rápido intervalo.